é uma barra que tem um comprimento L, e se ela tem um comprimento L no total, ela significa que começa no ponto zero. Então, sempre tenham em mente que precisam colocar um sistema de referência. Então, ela começa em zero e ela varia de x, num eixo x, até L. Pronto. Então, existe uma variação aqui de comprimento. Por sua vez, eu coloco uma fonte de calor em algum ponto, e isso não nos interessa nesse instante, mas é uma fonte de calor em algum ponto, eu coloquei, ilustrei aqui, e essa fonte de calor vai gerar um gradiente de calor aqui nesse X, nesse comprimento X, na posição X da barra. E se eu coloco uma fonte de calor, também não vamos modelar aqui a intensidade dessa fonte de calor. Então, eu estou falando para os senhores coisas que a mais os senhores poderiam colocar na modelagem. Nós não vamos colocar. Nós só vamos dizer que essa fonte de calor, durante um tempo, ela vai fornecer o quê? Energia. Então, é energia no tempo. Então, isso aí é o nosso exercício. Como tem a fonte de calor em algum ponto de X, vai depender de X e vai depender do tempo que eu deixar essa fonte próxima a essa barra. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Sim. Tudo tranquilo? Só estou bem ali no início modelando o problema. Professor, mas eu não poderia também colocar o material que nem está falando, ou eu poderia colocar uma fonte de calor que seja mais oxidante, menos redutora, ou vice. Posso fazer um monte de coisas aqui. Posso colocar também algo retirando calor, que é um jato de água, e foi bem esse o trabalho da tese, onde eu resfriava e congelava uma estrutura. Enfim, posso colocar um monte de coisas aqui, mas aqui para hoje, para nós aprendermos, vamos fazer que o que nos interessa é a posição x, então uma variação em x e uma variação no tempo. A temperatura na barra, desde que sejam essas as nossas condições, ela vai depender então do tempo e da posição que estamos na barra. Se a fonte de calor está aqui e estivermos aqui em X, ela vai ter, como tem um gradiente aqui, vai ter uma temperatura aqui. Por sua vez, se estivermos próximos da fonte de calor, vai ter outra temperatura. Então, o que nos importa? Que a temperatura na barra vai depender do tempo e da posição em que estamos na barra. Logo, a temperatura da barra, esse T grande, vai ser função de x e de t, neste nosso exemplo. Vocês podem brincar com esse exemplo aqui colocando mais coisas, mas nós não vamos colocar, porque senão também o tempo não seria suficiente, uma vez que nós não estamos trabalhando com software. Nós vamos aqui deduzir as expressões na mão mesmo, até chegar na transformada na série de Fourier. Então, a temperatura da barra será a função de x e de t, será uma função da posição e do tempo. Cuidado com esse t aqui, que às vezes pode pensar que é temperatura. Eu posso, então, dizer que é uma função u, posso falar f também, mas posso falar que é uma função u de x de t. Ela pode ser modelada, essa função 1, usando uma equação diferencial parcial da função calor. E existe uma equação diferencial parcial da função calor. A função parcial da função calor, ela é dada da equação diferencial parcial da função calor, é dada por essa expressão. O linha de t, então a derivada primeira em relação ao tempo, é igual a uma constante a quadrado, que é uma constante de proporção entre as derivadas. Por quê? Porque tem uma derivada aqui e uma derivada aqui. Multiplicado pela derivada em grau 2, então a segunda derivada de u em relação a x. Então, a primeira derivada de u em relação ao tempo é igual a uma constante ao quadrado
multiplicado pela... Eu faço a derivada segunda dessa função em relação ao x. Então, por isso que são parciais. Parcial em relação ao t, parcial em relação ao x. Da onde saiu isso? Isto aqui, na verdade, é uma expressão que nós temos que assumir como dada nesse ponto do nosso trabalho, porque ela vem de toda de toda uma quantidade de cálculos com relação lá na física, função do calor, e aqui nós estamos em cálculo avançado. Então, nós estamos aqui assumindo que isto é verdade. E vocês vão ver que mesmo assumindo que isso aqui é verdade, e como a nossa parte é calcular isso aqui, vai ter uma série de desdobramentos aí no meio da nossa aula. Então, isso aqui está vindo lá de algum lugar, vamos falar assim, está vindo da física, na verdade, onde esta função, em função de x e de t, do comprimento e do tempo, a derivada primeira dela é igual a uma constante ao quadrado vezes a derivada segunda dela, só que a derivada primeira em relação ao tempo e a derivada segunda em relação ao x. Por isso que parciais. Vamos continuar aqui. As condições que nós temos de modelagem. Então, temos algumas condições aí para modelagem. Vamos colocar aqui uma primeira condição de modelagem. Eu posso colocar muitas condições, mas eu vou colocar essas aqui. Condição Z. Poxa, mas não poderia ser essa primeira condição que nós vamos colocar aqui, a condição 1, condição 2, condição A? Não, eu coloco como condição Z para chamar uma atenção. Na verdade, essa condição aqui ela vai ser bem importante lá no final de toda essa modelagem. Então, se ela no final de toda essa modelagem, eu coloco como Z porque eu vou chamar ela lá no final, e os senhores vão lembrar. Quando eu falar assim, olha, lembra aquela condição Z? É aquela condição que nós vimos lá no começo e estou usando aqui no final. Então, é dessa forma aí que eu estou chamando ela, chamando essa condição. Essa condição está falando o seguinte, eu estou falando, né? No instante de t igual a zero, então lá no tempo inicial, eu comecei a dar o calor, é dada uma função da temperatura na barra nesse instante inicial. E eu vou falar, olha aqui, se a função era essa função que a temperatura da barra é com relação a x e t, ela tem essas duas variáveis, no tempo inicial, t quanto é? Zero. Então, eu vou dizer que a função com relação a x, zero, vai ser uma função f de x. E aí, pessoal, tem duas modelagens. Eu não lembro, acho que no AVA ele não traz isso aí. Ele traz, mas não lembro se ele diz o nome. Tem uma condição A e uma condição B. Tem que se chegar na mesma coisa, tá? Dirichlet, que é uma função, é um matemático, desculpe, é uma condição que eu coloco como contorno para eu resolver alguns problemas. E tem também Newman, que também traz uma condição para eu resolver o mesmo problema, só que agora eu vou trazer algo que nós já vimos na aula passada. Quando eu vou fazer uma modelagem e vou resolver usando os parâmetros de contorno de Dirichlet, eu vou chegar lá no final numa função ímpar. E quando eu uso Newman, eu uso essas condições que ele me dá, só que quando eu chego lá, no final, eu tenho uma função par. Ou seja, aqui eu vou ter uma função basicamente em seno, ímpar, e aqui impar. Nós trabalhamos bastante na aula passada com esta parte aqui, que mostrava as funções pares. E aí eu tinha que ir atrás de A0 e de AN. Eu tinha que ir atrás desses coeficientes lá da função. Já quando eu trabalho
com esta aqui, que vai me dar uma condição de função ímpar lá no final, porque é basicamente seno, aqui é cosseno e basicamente aqui é seno. Quando é função ímpar, que nós não exploramos na aula passada, eu tenho que só ir atrás de Bn, porque A0 e AN é igual a zero. Então eu vou atrás de Bn. Poxa, mas não era fácil ir atrás do par, porque eu ia atrás de A0 e AN? Sim, também poupa trabalho, mas eu vou dizer para vocês, quando os senhores começam realmente a ir atrás da série de Fourier para determinados fenômenos, busque, na maioria das vezes, quando puderem, busquem aí as condições de Dirichlet, que vai te dar lá no final seno e você vai só atrás do Bn. Quais são essas condições aqui? Primeiro, ele colocou que T0 e TL, ou seja, a temperatura, lá no início da barra, porque é zero, né? Então, T0, lá, T em zero, e T em L, ele fala, ó, isso é um sistema fechado, é um sistema lacrado. E eu vou dizer que a temperatura, tanto num lugar quanto no outro, ou seja, nas extremidades, por estarem isoladas, vai ser igual a zero. Gustavo, Poxa, tá? mas... Oi, pois não? Pode falar? Alguém abriu o microfone? Foi eu, professor, sem querer, acabei de entrar. Boa noite. Boa noite, não tem problema. E seja bem-vindo. Aquilo que perdeu, dá para pegar ou no vídeo, mas como tem aqui uma série de idas e voltas, né? Então, na verdade, também não vai ficar tão complicado assim. De qualquer forma, nós estamos olhando aqui essa primeira forma de você modelar o problema, que eu já estou contando um spoiler, que chega no final eu só tenho que ir atrás de Bn. A N e A0 acabam ficando zero. Essa modelagem diz que T0, a temperatura no início da barra e a temperatura no final da barra é igual a zero. É assumido isso, pessoal, é assumido. Então, U de zero, T, ou seja, a função, que é da temperatura da barra, de zero e o tempo. Então, aqui é no x igual a zero, no tempo, é igual a temperatura da barra no x igual a L, no tempo, e é igual a zero. Isso aqui está dizendo isso. Quando eu substituo na função do tempo para x igual a zero ou para x igual a L, no tempo, ambas têm que ser zero. Ou seja, as extremidades estão isoladas. Eu estou indo bem lento, porque é para os senhores irem entendendo onde que nós estamos no problema. Estamos modelando. Cálculo avançado é modelagem pura, é algoritmo puro. De cálculo mesmo, é pouca coisa. Se alguém quiser falar, é só falar. Já Newman, ele faz um outro tipo de abordagem, tanto que ele faz um outro tipo que também chama-se essa abordagem de Newman de segundo tipo. Dirichlet é uma abordagem que quase todos gostam de fazer porque só vou atrás do Bn, mas Newman, como dá cosseno lá no final é uma função par, eu vou atrás de A0 e AN, então é chamada de segundo tipo. Ele também faz a mesma abordagem que Dirichlet, porém, ele já vai um pouco mais longe. Ele fala que a derivada, e aí ele fala, derivada parcial de x 0t é igual à derivada parcial em x de lt e é igual a zero. Essa é a diferença principal. Como ele já brinca direto com derivadas, então por isso que se aqui dá seno, derivada aqui vai dar cosseno, se aqui dá ímpar, aqui vai dar par. Por isso, é só essa
a mudança, ok? Então, mas nós vamos nessa. Nós vamos nessa, que vai dar menos trabalho lá no final. E os senhores, eu deixei, para caso alguns dos senhores queiram brincar com esta modelagem, eu já deixei os pontos que são os resultados nos pontos principais, para que os senhores depois, se quiserem desenvolver os pontos intermediários, têm condições, porque estão balizados pelos pontos finais, em cada etapa principal. Então, nós vamos fazer o teste por A. Nunca esquecendo que tem uma condição Z, que em algum momento vai ser usada, né? O teste de A é esse teste aqui de Dirichlet. Então, a temperatura, tanto na extremidade inicial da barra, quanto na extremidade final da barra, é zero, ou seja, as extremidades estão isoladas. Pronto. Eu sei também não sei se os senhores já esqueceram aqui, mas eu tenho esta equação diferencial parcial, que vem lá, que nós nos socorremos da física, né? Então, eu vou começar utilizando ela dentro do meu teste. Eu vou usar essa equação para testar. Então, U de t é igual a ao quadrado, U duas linhas de x. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci. Acho que esqueci aqui sim, né? É a derivada primeira. Então, eu estou corrigindo aqui no material. A derivada primeira com relação ao tempo é uma constante multiplicada pela derivada segunda com relação a x. Então, aqui foi uma distração. Aqui tem que colocar que a derivada primeira com relação ao tempo é igual a uma constante vezes a derivada segunda com relação a x. Derivadas parciais. A segunda parte que nós chegamos à conclusão é que tanto u de x zero quanto u de zero t, esta parte é igual a f de x, de onde veio? Está aqui, né? De z. Por quê? Porque no instante t igual a zero, que é inicial, a função da temperatura da barra nesse instante é inicial. Então, eu substituí quem? O tempo por zero. Vai ser igual f de x. Então, no instante de t igual a zero, f de x. E agora sim é aquela parte que fizemos aí, das extremidades da barra. A extremidade inicial da barra e a extremidade final da barra tem temperatura zero. Por quê? Porque o U é a temperatura, é a função da temperatura. Tá bom. Usando esses três parâmetros, nós sabemos que, e isso vale para qualquer coisa, né? Tirando as extremidades da barra, que nós já estamos falando que é zero, qualquer lugar da barra entre 0 e L vai ter uma temperatura maior ou igual a zero. Por que eu posso colocar isso? Que vai ser o T maior ou igual a zero? Porque nas extremidades, quando x é igual a zero, ou quando x é igual a L, quanto é T? Igual a zero. Mas quando x é maior do que zero e menor do que L, T vai ser maior que zero. Então, vale essa nossa expressão aqui, esses nossos limites valem para essas expressões. Primeira coisa, pessoal, e aí, aquela história, né? Vai lá para o cálculo 1, provavelmente aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar o método de separação das variáveis, onde eu tenho aqui duas variáveis, x e t, por exemplo. Então, eu tenho aqui a função da temperatura em x e t. Eu vou separar essas variáveis. Vou querer u de x, u de t. Mas eu sei que u de x, u de t, na verdade, quando eu pego essa função de u, x, t, eu posso ter um v e um w, que são funções que dependem, por exemplo, v é uma função que depende só de x, e w é uma função que depende apenas de t, sendo que a multiplicação da função
parcial, que só depende de x, que eu chamei de v, multiplicada pela função parcial, que só depende de t, vai me dar a função da temperatura com relação a x e t, que depende de x e t. Então, isso aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Isso aqui está vindo de uma parte do cálculo 1, quando os senhores têm que fazer uma separação de variáveis de uma função, e os senhores fazem dessa forma, criam duas funções parciais, uma só com relação a uma variável, outra com relação a outra variável, e multiplicam. Aqui, estou chamando isso de 1. Então, tá bom. Vamos fazer. Aqui eu já tinha corrigido, né? Aqui estava errado, porque aqui é derivada, tanto que me chamou a atenção. E aqui eu já coloquei da forma certa. Então, vamos substituir aqui, ó. Escrevi passo a passo aqui, ó. A primeira derivada... Eu tenho esta função que está vindo lá da física. Então, a derivada primeira de u com relação ao tempo é igual a uma constante ao quadrado multiplicada pela derivada de u segunda derivada de u com relação a x. Então, são parciais. Isso aqui, por enquanto, não tem cálculo avançado aqui aplicado. Aqui, por enquanto, é outra coisa. Nós estamos só falando dos conceitos. Vamos derivar, então? Então, vamos derivar primeiro com relação a uma primeira derivada, primeiro grau, e depois o segundo grau, que é, na verdade, uma segunda derivação dessa, só que não mais em relação a t. Aqui é com relação a t e aqui é com relação a x. Como é que fica isso aí? A primeira derivada, a segunda derivada com relação a x, que é essa aqui, ó, que é essa aqui, o que que é, hein, pessoal? Com relação a x? É essa aqui, não é? Ó, é v de x. Por quê? Porque eu separei as variáveis. Usei o método de separação das variáveis. Então, essa função v é que tem a ver com x. Se é ela quem tem a ver com x, quando eu fizer a derivada segunda desta aqui com relação a x, essa aqui desaparece, né? Aliás, desapareceu logo na primeira, né? Mas, vamos lá, vai ficar v, duas linhas, e a própria w. Por quê? Porque essa aqui não está com relação a x. Então, na segunda vez que eu derivar, vai ficar só a função w. Então, vai ficar u, duas linhas de x, igual a v, duas linhas de x, multiplicado por w. Por sua vez, com relação ao tempo, agora essa aqui, sim, tem o tempo. A derivada primeira de u com relação ao tempo vai ser v, por quê? Porque v não tem nada com relação ao tempo, é a própria função v, multiplicada pela derivada primeira de w. Aqui não tem segredo nenhum, simplesmente pega esta função aqui, que está com relação a x e t, e deriva parcialmente, derivada parcial. Primeiro com relação a x, só que duas vezes, e segundo com relação a t, uma vez. Então, por isso que fica w' aqui, que é uma vez só, essa deriva. Essa não tem jeito, vai derivar, porque essa tem a com relação a t. E essa vai derivar duas vezes, porque está com relação a x. A outra vira quase que uma constante. Quase não, vira uma constante, porque é uma função que não está com relação àquela variável. Sendo assim, só vou substituir aqui. Só vou substituir. Aqui não é o linha de t, então isso aqui é o linha de t. E aqui não é o duas linhas de x, é a mesma coisa, vou colocar aqui só o duas linhas de x. Agora eu vou colocar com relação a x e t, né? Olha aqui, ó. O linha de t está vindo daqui, pessoal. É v, a função v, em x, multiplicado pela função w, só que derivada primeira, com relação a t. Então, aqui eu já coloquei as variáveis. E aqui, vezes a quadrado. Multiplicado por quem? Eu fiz aqui a derivada parcial, com relação a x.
e colocando, então, copiei aqui, ó, copiei o V duas linhas em X e copiei o W em T. Porque é V duas linhas em X com o W em T, porque o W perdeu ali, uma vez que ele era só em T. Ele quase que vira uma função constante. Então, eu escrevi aqui embaixo só para os senhores não se perderem, né? Aqui eu derivei uma vez em relação ao tempo, e aqui eu derivei duas vezes em relação ao x. Derivei duas vezes em relação ao x. Quem que eu derivei duas vezes? Essa aqui, ó. Esta aqui. E derivei uma vez em relação ao tempo. Quem? Essa aqui, que é esta aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Não tem... desculpe se eu estou indo e voltando para que os senhores possam não se perder. Na verdade, é isso. Ainda, como eu falei para os senhores, não tem cálculo avançado. Cálculo avançado vai ser só lá na hora do Fourier, que está lá no final. Separando, então, x de um lado e t do outro. Posso fazer de outra forma? Posso fazer de várias formas, mas eu vou fazer essa separação porque ela é didática, é interessante, fica tranquilo dos senhores perceberem. Quando os senhores olham o livro do Ava, ele pula praticamente todas essas etapas que eu estou mostrando aqui. Quando os senhores olham no livro, olham direto ele já chegando nisso aqui. Na verdade, teve tudo isso para trás, tá, pessoal? Então, se forem olhar lá o que ele está fazendo, prestem atenção que o exercício é bem parecido e, na verdade, tem tudo isso que ficou para trás aí, está sendo considerado para chegar nessa expressão. Lá já aparece direto essa expressão aqui. Bom, o que eu vou fazer? Vou passar tudo que tem x para o lado do x, tudo que tem t para o lado do t, ok? Então, vamos deixar essa constante para o lado do tempo. Posso deixar para o lado do x? Pode, sem problema. Mas eu quero deixar aqui para o lado do tempo. Então, vou ficar com 1 sobre a ao quadrado, passei para cá, né? Da derivada primeira de w com relação ao tempo, dividido pela própria w com relação ao tempo. Que eu fiz assim, né? Passei esse para cá e passei esse aqui dividindo este. Agora, eu deixei esse aqui parado onde ele está e vou dividir por esse aqui, porque eu vou passar para cá. Então, ficou a derivada da função v duas vezes com relação ao x, dividido pela própria função v em x. Tudo bem. Então, aqui só ficou dependendo da posição e aqui só ficou dependendo do tempo. A isso aqui, você vai chamar de menos lambda. Na verdade, é uma constante de modelagem com sinal inverso. Esse lambda, pessoal, por isso que quando eu fiz isso aqui, eu não fiquei confortável e falei, mas será que eles estão lembrando lá da geometria a respeito desse lambda, que ele auxilia na solução de derivadas parciais, né? E aí é onde, nós vamos voltar aqui já, é onde eu resolvi aqui fazer um exercício só do problema do alto valor, porque o lambda, na verdade, é o alto valor que está lá na álgebra linear, né? Então, tanto na geometria quanto na álgebra aparece, mas na álgebra linear é direto. Pode falar se alguém quiser. Então, vamos continuar. Então, este lambda eu estou trazendo lá da álgebra linear, aparece na geometria também, tá? Mas na álgebra linear é legal, porque a álgebra linear é que traz todos esses conceitos aqui de derivadas parciais. Vamos chamar de menos aqui, menos lambda. Daqui a pouco vamos ver por quê. Olha as condições de contorno que nós temos para esse teste A. Onde o teste A, eu sempre fico trazendo de novo da onde as coisas estão vindo. Lembre-se que o teste A era aquele que as extremidades estão isoladas, então com t igual a 0, né? Vamos lá. Olha, esse t aqui eu estou corrigindo, viu? Não é o tempo, porque ó,
já ocorreu um problema aqui. Na verdade, deixa-me ver aqui. Não é o Tzinho, é o T grande. Então, vamos corrigir aqui, peraí. Então, não é o Tzinho, é o T grande. É temperatura. Você vê que a temperatura na física você coloca em T pequeno, você acaba pimba. O seu cérebro fala, é temperatura, você põe. Na verdade, é temperatura. Vamos lá. Lá pela separação de variáveis. Lembra que eu já falei que quando eu tenho uma função com duas variáveis, para separá-las eu crio outras duas funções para duas funções parciais para cada uma das variáveis e multiplico. Legal, isso é regra, está lá no cálculo 1. Então, eu vou fazer tanto para U, a temperatura numa extremidade, que é a extremidade zero, então x aqui virou zero, num tempo t, que nós já sabemos que é igual a zero, assim como eu vou fazer para a temperatura no final da extremidade, num tempo t, que também precisa ser zero. São as condições para eu resolver o problema. Vamos fazer nessa primeira aqui, ó, separar as variáveis. Então, U de 0t, que é igual a zero, ficará sendo a função v, que nós já temos ali em cima, que ela é com relação a x, então x aqui é zero, multiplicado pela função w, com relação ao tempo, que aqui é t, né, tempo, é igual a zero. E aí que, quando eu estava aqui nesse lambda, ele não me chamou tanta atenção que talvez eu precisasse voltar especificamente nele no exercício, quanto me chamou a atenção nesse instante aqui, porque logo de cara eu falei, ó, se eu desejo a solução trivial, onde w de t é diferente de zero, então o tempo é diferente de zero, mas a função v com relação ao x igual a zero, se essa é diferente de zero, a solução trivial diz que v tem que ser igual a zero. Então, na extremidade, v tem que ser igual a zero. Essa função v tem que ser igual a zero. Nesse instante que eu mesmo escrevi aqui rapidamente que eu queria a solução trivial, falei, opa, não sei se eles estão lembrados lá da álgebra linear, da solução trivial e da solução não trivial com relação a lambda. Uma pergunta para vocês aí, vocês estão lembrados disso? Não, a gente teve essa matéria no primeiro semestre. Acho que foi se não me engano, foi a primeira matéria. Então, sem problemas. Quando eu vi isso aqui, falei, eu tô indo aqui no gás e eu acho que eles vão ficar ali do outro lado olhando e, bom, o que eu fiz? Não, vou fazer um exercíciozinho só de lambda, depois que eu terminar esse aqui, vou fazer um só do lambda para uma solução não trivial, onde eu quero uma solução não trivial, porque o trivial é fácil. Se esse aqui tem que ser diferente de zero, esse aqui vai ser zero, a solução trivial, né? Mas depois nós vamos fazer. Só uma pergunta, são 20 e 25, eu não sei se os senhores querem ir direto ou desejam 5 minutos para tomar uma água. Ou vai direto? Não, pode ir direto, professor. Eu coloquei até uma garrafa de água aqui do lado da cama. Eita, mas não fale que está do lado da cama, rapaz. Mas então tá bom. Vamos nós aqui. Se eu fiz para uma extremidade a separação de variáveis, vou fazer para outra. E vai dar a mesma coisa, quer ver? Ó? Eu pego, então, a função v, que eu estou chamando de v. O que eu sei e que eu estou atrás da função 1, que é temperatura. Mas eu criei aqui, que eu não sei também, né? Como eu não sei nem essa, eu não sei essas aqui. Então, eu criei o v em função de x e o w em função de t. E se v de L, que é lá na extremidade, multiplicado pela essa função w no tempo, tem que ser igual a zero, e se o tempo é diferente de zero, a solução trivial também nos dá que a v de L tem que ser igual a zero. Então, tanto numa extremidade quanto em outra, essa função v, ela tem que ser zero e bate, porque a barra está isolada. Eventualmente, não os exercícios, mas
as teorias que os senhores encontram em livros e atenuava, pula tudo isso que eu estou falando aqui. Eles vão direto, porque assume que o senhor já está com tudo, ainda está com tudo isso fresco na cabeça. Eu já prefiro ir dessa forma, e mesmo indo dessa forma, às vezes as pessoas ainda se perdem um pouco. Então, imagine se pula tudo isso e já dá direto o final, né? Então, vou continuar aqui nesse passo e vamos todos juntos. Então, as condições de contorno existem para X, posição das extremidades isoladas, mas não tem nenhuma condição de contorno para o tempo. O exercício lá, Dirichlet lá, não falou nada de tempo, ele falou, olha, nas extremidades, vamos considerá-las como isoladas, e se o senhor está aqui com relação à temperatura, então vai ser a temperatura igual a zero nas duas extremidades. Se o senhor estivesse falando de ciências dos materiais e estivesse falando de material heterogêneo, Dirichlet também falaria que nas pontas esses materiais seriam igual a zero algumas propriedades. Nesse caso aqui é a temperatura. Então vamos lá. Se com relação ao tempo não existe nenhuma condição de contorno, vamos ver aqui pelo menos com relação a x, né? Com relação a x, lembra que lá em cima, naquele instante, eu falei que tanto isso aqui é igual a isso, que é igual a menos lambda. Ó, e isto, que é com relação ao tempo, é igual a isso com relação ao x, que é igual a menos lambda. Vocês vão ver por que eu coloquei esse menos aqui. É porque se você não coloca, mais para frente fica um pouquinho mais complicado as contas. Então, coloquei menos lambda aqui, ou seja, com sinal inverso. Se eu não tenho nenhuma condição de contorno para me balizar com relação ao tempo, então eu vou pegar esta igualdade aqui para ver se ela me leva em algum lugar. Se isso aqui é igual a isso aqui eu tenho condição de contorno. Mas isso aqui eu não tenho, mas eu sei que é igual a isso aqui, basta eu saber alguma informação com relação a isso que eu vou ter com relação a isso. É lógica, pura lógica, só lógica. Então, é exatamente isso que eu copiei aqui, ó. Se essa função v, duas linhas, ou seja, derivada segunda de v com relação a x, dividido pela derivada primeira de x é igual a menos lambda, só quero checar se eu trouxe certo. Deixa eu ver, porque eu achei estranho esse v aqui. Não, tá certo, v duas linhas de v. Aqui não é v linha não, hein? Já vou corrigir aqui também, ó. Já vou corrigir aqui também. Apesar que eu não estou confortável aqui. Deixa eu ver se não ficou alguma coisa aqui para cima. Não, tá certo. Porque aqui é com relação ao t. Aqui é com relação ao x, tá certo. Então, vou corrigir aqui depois. Você vê que mesmo fazendo rapidamente, você às vezes alguma coisa escapa. Aqui eu vou corrigir essa parte. Por sinal, vai acabar corrigindo aqui também. E vai corrigir aqui também. O que interessa? A derivada, eu vou passar. O que interessa, na verdade, é só isso aqui. Ó. Eu vou passar isto para cá, vai passar multiplicando. Então, essa condição aqui, que é apenas a função de v com relação a x, ela vai multiplicar menos lambda. E vai ser igual a quem? A essa constante lambda, menos lambda, na verdade, está deixando igual esta função com a sua derivada segunda. Todas com relação a x. Vou continuar aqui só algebricamente fazendo, hein? Não esqueçam que aqui eu vou tirar isso. A derivada segunda mais, por que é mais? Porque eu estou passando isso aqui para outra parte da igualdade. Mais lambda, derivada, essa derivada aqui é que está me chamando a atenção. Sabe por que eu estou aqui batendo na tecla? Porque lá em cima, eu lembro que eu tinha visto essa derivada primeira. E aqui nesse instante, não. Mas tudo bem, vamos seguir aqui em frente e depois eu vou corrigir no material, de qualquer sorte. O que eu fiz aqui foi passar este lado da igualdade para o outro lado, somando.
Foi isso que eu fiz. E igualei a zero, porque é óbvio, se eu coloco esse lado para cá, a soma dele tem que dar zero. Onde V0 de zero é igual a zero e VL também é igual a zero. Então, V de zero é igual a zero e V de L é igual a zero. Por quê? Porque aqui são as extremidades, nós já vimos, né? São as condições de contorno para posição X. Legal. Por outro lado, eu tenho aquela outra coisa que eu não resolvi. Tem aquela, vamos chamar de coisa, né? Tem aquela outra parte lá que eu não resolvi. Por quê? Porque não tem condição de contorno. Aqui não tem nenhuma condição de contorno com relação ao tempo. Então vamos nela lá. Nós deixamos parado aqui, essa aqui. Vamos deixar essa aqui parado. Onde aqui realmente não é velhinha, né? Não é velhinha. Vamos deixar parado. Aquela segunda parte da equação, ela também tem uma igualdade 1 sobre a ao quadrado, que é aquela constante, que multiplica a derivada primeira dessa função w com relação ao t dividido pela função w em relação ao t. É igual a menos lambda. Faço a mesma coisa. Passo tanto o a quadrado quanto a função w com relação ao t para cá. E depois devolvo para cá com o lambda. Então, eu vou ter uma equação muito parecida com aquela anterior. Sendo que essa aqui anterior, ela aqui é derivada segunda e aqui é derivada primeira, né? Sendo que aqui as duas são função que eu fiz. Vocês veem que agora eu continuo utilizando esta primeira derivada. Por quê? Porque eu trouxe ela da cópia lá de cima. Então, cuidado com essa parte aí. Eu vou resolver a equação diferencial, na verdade, agora ordinária, né? É que eu não coloco aqui porque agora é ordinária. Uma vez que ela não é parcial, não tenho x e t aqui, eu só tenho x nesse caso e só t no outro. Então, com mais condições de contorno, né? Agora eu tenho algumas condições de contorno a mais. Vamos ver se eu resolvi essa aqui, realmente peguei e derivei. Mas tudo bem, eu corrijo depois. Vamos olhar só o algoritmo que eu utilizei. Peguei aquela função, que eu acabei de chegar nela ali na parte de cima, cheguei ali quando eu fiz ela com relação ao x, aqui, e copiei aqui embaixo, mais nada. E vou fazer a solução fundamental dessa diferencial aqui. Essa parte aqui, e aí eu estou vendo que aqui eu não fiz errado não, sabe por quê? Porque eu estou vendo a tabelinha que eu fui consultar para a solução fundamental da diferencial. Isso também deve ter, se vocês viram o lambda lá no primeiro semestre, na álgebra linear, com certeza, então isso aqui também está lá no primeiro semestre na autofunção. Então, eu fui na tabelinha, porque é uma tabelinha que você vai, né? Na verdade, está tabelado. Só que você pode calcular também. Tanto que o próximo exercício eu já vou fazer um cálculo desse lambda, só para mostrar que não precisa ser só na base da tabela, pegando algo desse tipo, você já chega no lambda n como sendo esse. Lá eu faço o exercício, daqui a pouco nós vamos fazer. Mas eu fui consultar a solução fundamental para essa equação, e lá você tem lambda n igual a nπ dividido por L ao quadrado. Então, realmente, aqui não é V, não é V', é V. Tá? Tanto que aqui embaixo já está o V. V de n de x, que lá é o lambda de n, então aqui também é o V de n de x. Vai ser igual ao seno de raiz de lambda vezes x. O que foi feito aqui? Foi pego lá da tabela. Então, essas duas coisas aqui foram pego da tabela. O que eu faço?
substituo lambda de n aqui dentro, para saber quem? A função v de n de x. Na verdade, é função v de x, porque o n pode variar depois. Que nos dá o quê? É uma pura substituição, pessoal. Nada mais, nada menos que isso. Eu peguei n π dividido por L ao quadrado e substituí aqui dentro. Vai ficar seno de x, coloquei o x aqui para frente, raiz, porque o lambda está na raiz, de n π dividido por L ao quadrado. Ué, esse quadrado aqui foi-se embora com a raiz. Esse foi embora com esse. Então, o quanto que vai ser a minha função v de x? Seno de x n π dividido por L. Para não ficarem no vácuo, porque tudo bem, isso aqui é tabelado, para fazer esse tipo para esse tipo de solução fundamental de diferencial. Para não ficarem nesse vácuo, é que eu vou fazer o próximo exercício, tomara que dê tempo aqui, acho que vai dar, tranquilo. Não tem muita coisa pela frente. Então, vamos agora resolver a EDO, a equação diferencial ordinária, em T, que não tem condição de contorno. Ela não tem condição de contorno. Aqui, em X tinha condição de contorno, tanto numa extremidade quanto na outra. O V é igual a zero, né? Pego lá a mesma equação que foi desenvolvida ali em cima, onde W', a derivada primeira de t mais lambda, o mais porque o lambda estava negativo do outro lado, é artifício, né? Multiplicado pela constante a ao quadrado, multiplicado pela função w de t é igual a zero. Muito bem. W' de t, o que é então? Passa de volta lá para o outro lado. Aquilo que estava lá em cima, de um lado que eu passei para cá igual a zero, eu passei de volta só para quê? Para ter aqui essa derivada parcial de t. E aí vem um artifíciozinho, né? Pequeno. Esse aqui é pequeno. Porque, pessoal, o que é a derivada em primeiro grau, a derivada em primeiro grau de uma função? Em relação, por exemplo, a t. É a própria derivada da função dividido por quem? Por dt. É uma forma de você demonstrar isso. É uma forma de você escrever isso. Você escrever isso ou escrever isso, todos os senhores sabem que é a mesma coisa. Eu posso representar dessa forma ou posso representar dessa forma aqui. Isso, ok. Se eu posso representar dessa forma, então eu vou colocar o quê? Neste lugar aqui, dw dividido por dt. Igual a quem? Essa parte eu mantenho. Igual a essa parte aqui. Portanto, dw, agora o que eu faço? Todo mundo que é w, eu passo para o lado do w. Então, dw dividido, a derivada de w, dividido por w, a função w, em t, é igual ao quê? É igual ao lambda multiplicado pelo a quadrado, que é a nossa constante lá de início, lá da física, em dt. Surgiu aqui derivada para todo lado, né? Vamos integrar esse negócio aí. Tanto integrar aqui quanto integrar aqui. Vai ficar a integral de 1 sobre w t, que é a função w em t, vezes o quê? dw, né? É só uma questão de representação. Igual, integro o outro lado, menos lambda a quadrado em dt. Ficou fácil. Ficou fácil essa aqui. 1 sobre w, o que é? A integral. Logaritmo neperiano, né? ln de wt. E aqui? Isso aqui é uma constante. É um número qualquer lá. Em t mais uma constante. Isso aqui é puro cálculo 1, né? Vamos aplicar aqui a exponencial, porque para assumir esse logaritmo daqui, né?
Quando eu aplico a exponencial, eu aplico em todos os lados, né? Aplico aqui e aplico aqui. Esse aqui fica WT, óbvio. E desse outro lado fica um K, eu tô chamando de K, mas na verdade é E elevado a C, né? Multiplicando quem? E elevado a justamente essa constante aqui. Então, aplicado a exponencial ambos os lados. Aí já é cálculo 1 também. Ó, agora vamos voltar um pouquinho aqui para cima. Vamos voltar aqui um pouquinho para cima aqui, ó. Nós temos isso aqui que trouxemos lá da tabela, né? Tabelado lá da nossa solução fundamental de diferencial. Ah, posso calcular? Pode, tanto que vai calcular daqui a pouco. Pode calcular isso aqui? Pode, tanto que vai daqui a pouquinho vai calcular. Mas nós vamos trazer aquilo para cá. Como o lambda n é igual a nπ dividido por L ao quadrado, então eu vou substituir onde? Neste lambda aqui, ó. Neste aqui. Substituo toda essa expressão aqui, ó. Né? Multiplico por a ao quadrado, né? Porque o lambda, na verdade, está aqui e aqui. Multiplico pelo a ao quadrado e por t. Solução fundamental, sem esse k aqui, né? Sem esse k aqui, ó. Porque a solução fundamental vai ser independente de k. Eu vou ter que a minha solução fundamental sem o k é justamente esse exponencial elevado a menos n quadrado, π quadrado, o quadrado, dividido por L ao quadrado, multiplicado por t. Aqui está o lambda vezes a ao quadrado. Vamos, então, finalizar. Pessoal, toda essa volta que nós demos e fomos em tabela lá do cálculo 1, fomos atrás de lambda lá da álgebra linear, tudo isso aí era, na verdade, por quê? Não é porque naquele instante nós não tínhamos, lá em cima, que vai ficar muito lá em cima para eu voltar tudo. Lá em cima nós não tínhamos feito a separação de variáveis, e na separação de variáveis não tinha sido uma função v vezes uma função w. Aqui só está substituindo, ó, a função v multiplicada pela função w. Pronto. Era só isso aí que eu queria. Lá do início, onde eu tinha uma posição x, num certo tempo, t, a temperatura. Só que agora, em função de quem? Em função do x e em função do tempo. Então, quando eu faço uma modelagem, e aqui está o comprimento da barra, né? O L que é o comprimento da barra. Quando eu faço uma modelagem, eu, na verdade, estou buscando equações que não existem. Elas não existem em livro de fórmula. Elas vão existir em cima de umas condições que eu estou colocando para o meu problema. Se eu colocasse também o material, se eu colocasse resfriamento, se eu colocasse aqui mais algumas variáveis com relação àquela minha condição inicial, eu teria outro tipo de equação aqui. Então, eu estou criando equações, eu estou modelando. Essa equação não existe em lugar nenhum, né? Ela serve para aquelas condições do exercício. 6. Vamos, então, escrever U com relação a x e t, com relação ao espaço e o tempo, como Fourier. Para eu escrever como Fourier, eu vou ter que ir atrás dos coeficientes, né? Os coeficientes A0, AN e BN. Por quê? Porque essa função aqui deve ser meio complicada, né? Para eu desenhar, exemplificá-la em forma gráfica. É muito mais fácil quando eu tenho numa série de Fourier, que aí com somatório eu consigo aproximar.
Lembra lá que no GeoGebra, lá a gente colocando uma quantidade maior de n, vai chegando muito próximo da função que é toda doida essa aqui. Ô professor, mas hoje eu coloco isso aqui na minha HP e ele já faz. Perfeito. Nós sabemos disso. Isso aqui estava servindo bem para 200 anos atrás, quando eu queria fazer uma aproximação. Mas, ultimamente, nós vimos na aula passada, nós ficamos sabendo na aula passada, que descobriu-se que também esse tipo de algoritmo pode ser usado com muito sucesso para eu fazer análises, por exemplo, de imagens, sons e coisas do gênero, né? Então, hoje tem um grande uso também. E não se pode nunca esquecer na tal da inteligência artificial, que principalmente nos algoritmos antagônicos, serve para todo lado, principalmente Fourier. O que nós precisamos ficar atentos que aqui tem seno, tem um seno. Opa, tem um seno. Se tem um seno, essa função, ela vai me levar para uma função ímpar. Ela não vai me levar para uma função par como tem o cosseno, que fica modulando ali entre 1 e menos 1 quando a cada 2π. Não, essa aqui é seno, então é ímpar. Nós lá na aula passada brincamos bastante com função par, que tinha ali um determinado trabalho, mas eu não tinha que ir atrás do BN. Mas fizemos trabalhos legais indo atrás do A0 e do AN nas pares. Se eu fosse direto na ímpar, os senhores teriam lá só que ir atrás do BN, né? Por quê? Porque na função ímpar, está aqui as condições da série de Fourier dos coeficientes para quando a função é ímpar. A0 é igual a 0, AN é igual a 0 e BN é diferente de 0. Ótimo. Se BN é diferente de 0, eu já posso escrever assim, ó. Posso pegar aquela função que eu tinha lá encontrado, né? Sendo que esta parte é que está ligada ao seno, essa parte aqui é uma constante, né? Dá para notar, é uma constante. Basta substituir o t. Então, vamos aqui reescrevê-la e agora já colocando o coeficiente Bn. Então, somatória de n igual a 1 até infinito, porque nós queremos a série de Fourier. Eu já dei um spoiler com relação ao E, mas dessa toda função. Qual é o coeficiente Bn nesse caso? Eu lembro que lá no finalzinho do exercício, eu ia falar de uma condição Z, que estava lá no começo do exercício. E todos os senhores agora lembraram da condição Z, que falava isso lá no início do exercício. Que no instante t igual a 0, a temperatura da barra será uma função de x, que eu não sei qual é. Então, simplesmente colocou-se assim, que u de x em 0, por quê? Porque aqui é o tempo, no instante inicial, tempo igual a 0. Então, u de x em 0 é igual a função de x. Ok. Então, vamos fazer assim? Lembra que eu falei que essa parte aqui vai se embora? Por quê? Porque, olha lá, no instante inicial, t aqui vai ser 0. Tanto que eu falei um pouquinho acima. Nós substituindo t, essa parte aqui vira uma constante. Então, vamos fazer assim? A temperatura num determinado local x da barra, num instante 0, no instante inicial, é igual ao somatório de n igual a 1 até infinito de Bn, que nós estamos copiando, seno de x nπ dividido por L, multiplicado por E elevado a tudo isso, só que tudo isso multiplicado por tempo igual a 0. Tempo igual a 0. Quando eu multipliquei por tempo igual a 0, esse expoente foi a 0. Qualquer coisa elevado a expoente 0 vira 1. Então, eu vou ter logo de cara que a função da temperatura em x, em algum lugar da barra, no instante inicial,
é igual à própria somatória de n igual a 1 até infinito, de Bn, que eu não sei qual é, vezes seno de xnπ dividido por L, e isso aqui é a função de x. Por quê? Porque u de x em zero é igual a f de x. Isso aqui era lá a condição que estava lá no começo do... Condição z, lá no começo, né? Lembra que também eu pedi para os senhores escreverem as relações importantes? Escreve lá, tem algumas relações importantes, sendo que Bn, nós sabemos que é 2 dividido por L, de 0 até L de f de x. Vezes quem? Vezes exatamente esta equação com seno levada em relação a x, porque esta é f de x, né? Então, seno de xnπ dividido por L dx. Essa parte do Bn aqui, essa fórmula genérica, ela está vindo da aula passada, uma relação importante que está lá. Simplesmente, óbvio, adaptei colocando aqui os pontos que tem a ver exatamente com esse exercício. Daí, o que nós podemos fazer se desejarmos? Uma vez que eu tenho o valor de Bn, basta eu substituir dentro da série de Fourier, porque essa meu coeficiente, que eu terei a série de Fourier que vai ser, ela vai ter aderência, ela vai se colar a esta curva que está aqui. Bem mais fácil, óbvio, do que essa aqui, né? Então, apesar dela parecer um pouco mais complexa, é mais fácil porque o t aqui, ele vai ser um expoente e vai ser uma constante. Aqui nesse instante, pessoal, os senhores já teriam como resolvido esse exercício. Ele já estaria resolvido. Com relação a Newman, porque aqui nós estivemos com relação a A, né? Dirichlet. Mas se eu fizer com relação a Newman, onde ele fala diretamente, ele relaciona diretamente as derivadas primeira, por que ele faz isso? Porque ele vai abordar, enquanto aqui a chegada foi por uma função ímpar, aqui vai ser por uma função par por causa de cosseno. No final, vai acabar chegando. Então, os pontos importantes, né? Já estou contando para os senhores aqui. Se os senhores fizerem todos aqueles passos que foi feito lá para cima, igualzinho aqui, por essa outra abordagem, vocês vão chegar que a função v é igual a cosseno, lá era seno, e o lambda é o mesmo, né? Só que aqui é cosseno e lá era seno. Os senhores, então, vão ter uma série de Fourier que vai ter que ser determinado o A0 e vai ter que ser determinado o AN. Não tem aquela parte mais BN. No final, vai chegar na mesma série de Fourier, quando os senhores substituírem aqui o A0 e o AN pelos coeficientes que os senhores encontrarem, assim como aqui substituindo o BN na série de Fourier. É um exercício esse que fizemos. Fiz questão de vir passo a passo, porque, infelizmente, na literatura, quando os senhores vão na literatura, ele não é passo a passo. Ele já chega direto e mostra aqui no final. Ele mostra, basicamente, alguns passos só do exercício, e não quais foram os pontos que tiveram que ser adotados para chegar na solução. Quando eu comecei a aula de hoje, eu disse para os senhores, na verdade, séries de Fourier, a parte realmente que os senhores vão eventualmente se deparar no futuro, ele parou lá na aula passada.
onde os senhores realmente iam atrás dos coeficientes, chegavam lá na função. Quando parte para a aplicação, já é algo que fica mais ou menos dessa forma como nós falamos aqui, como nós desenvolvemos, né? Ou seja, ele para num momento que os senhores daí, para conseguir colocar avante, ou os senhores fazem como há 200 anos atrás, 100 anos a 150 anos atrás, que as pessoas colocavam daqui para frente, colocavam um monte de valor de t, um monte de valor de x, e colocava do ladinho lá quanto que dava as contas para criar a curva, ou os senhores já colocam, por exemplo, no Excel, ou colocam, por exemplo, eu gosto mais não tanto do Excel, eu gosto mais quando é para brincar, inclusive acho que eu vou fazer isso e mostrar para os senhores aí, deixar pelo menos para os senhores. Eu coloco normalmente no Python e aí é muito, porque ele é muito poderoso nesse tipo de coisa e coloco um N variando, por exemplo, de 0 a 5 mil, 10 mil, e coloca também um T variando, e aí ele simula muito rápido, faz toda uns cálculos rápidos para que os senhores vejam e depois transforma em curva, né? Então também dá. O GeoGebra dá? Não, o GeoGebra ele até vai fazer isso aqui, mas eu particularmente tenho muito mais facilidade em colocar em algumas linhas de programação no Python, que fica mais fácil daqui em diante, é esse o caminho, né? Eu vou parar aqui um pouquinho, perguntar, a gente conversar um pouquinho, às vezes os senhores gostariam de voltar em algum lugar específico, se quiserem, voltar em algum lugar específico desse problema, desse nosso desenvolvimento, dessa modelagem, ou não. Ou, se quiserem, eu vou para outro ponto, que é onde eu achei que talvez os senhores tivessem lá no passado com isso parado em algum lugar, que são as soluções triviais ou não triviais para as equações diferenciais ordinárias, que é o ponto principal, por incrível que pareça, é o ponto principal dessa modelagem que acabamos de fazer, porque os outros é mais limite, é mais o senhor parar para pensar quais são as condições de contorno, é de 0 a t, enfim, as extremidades é igual a zero, enfim, é tudo condições ali, né, do problema. Agora, um ponto que realmente precisa, que senão, se os senhores forem tentar fazer outro exercício, pode ser que enrosquem em alguma condição lá, porque não imaginaram a condição. Mas um ponto que não pode enroscar é esse da álgebra linear, que é o que eu vou trazer para os senhores aí agora, se caso não tiver nenhum comentário. Se tiver algum comentário, pode abrir o microfone aí e começamos a falar. Se não, eu vou direto aqui nesse problema do alto valor, que é do lambda, da álgebra linear. Numa condição bem simplesinha, parece aquela que nós estamos lá em cima, mas vocês vão ver que não, porque eu fiz uma diferença aqui. Eu coloquei y igual a zero, mas coloquei y em π igual a zero, né? Então, para forçar uma situação aqui. Posso continuar? Podemos continuar? Ou querem falar alguma coisinha lá de cima? Foi muito grave? Foi muito drástico? Por mim pode continuar. Vamos continuar aqui. Acho que vai ter problema quando tiver algum outro tipo de problema com Algumas outras condições, né? isso, com outras condições. Não cair em prova, viu? Se ficarem preocupados. Só vi esse negócio aparecer em concurso público. E vi num concurso público, que eu gosto de ficar, às vezes, resolvendo questões de concurso para me manter atualizado, né? Então, recentemente teve um concurso de engenheiro para a Marinha e caiu um exercício com relação a você fazer a transformada, né? Ou melhor, desculpe, fazer a série de Fourier.
Só que foi bem simples. Porém, teve um outro exercício que foi do alto valor, que era quase que parecido com este aqui. Esse aqui eu tirei de Stewart, do cálculo 2, do livro cálculo 2 dele. Mas foi bem parecido com esse aqui. Foi bem parecido, só que não era em pi. Lá era em 2π, mas vai dar a mesma coisa no final, né? Quase que parecido no final. Então vamos lá. Eu tenho que resolver uma equação diferencial ordinária. Por que é ordinária? Lembre-se sempre do seguinte: parcial é porque eu tenho x, y, z, por exemplo, e quero fazer imparcial com relação a x. Ou tenho x, y, z, quero fazer parcial em relação a y. Quando é ordinária? Ela não tem, ela é só uma função de x e eu vou fazer uma derivada com relação a ela mesmo, uma diferencial com relação a ela mesmo. Desculpe. Opa, um pouquinho d'água aqui. Ok. Aqui eu deixei num panorama bem parecido com aquele que nós tínhamos lá, onde eu tenho uma derivada segunda de uma determinada função y, mais um lambda vezes a própria função y igual a zero. Bem parecido com aquilo que nós tínhamos lá, tanto que eu errei lá e chamei aqui uma derivada que eu vou corrigir, né? E y igual a zero em zero e y igual a zero em π. É quase que lá onde nós tínhamos colocado zero e L. Só que eu coloquei π aqui. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ver lá na frente. Na verdade, não foi eu quem colocou. Na verdade, isso aqui veio do exercício do Stewart. E vamos ver por que ele colocou assim. Aí ele fala para considerar algumas coisas. Considere lambda igual a n, ou seja, um número qualquer pertencente ao conjunto dos reais. Então, lambda é uma constante, é um número qualquer. Logo, eu tenho que encontrar uma equação característica para resolver isso aqui. Essa equação característica está lá na álgebra linear, mas os senhores vão ver aqui embaixo, né? Tem uma regrinha lá, tem uma regrinha. Então, eu tive que ir lá, pegar a regrinha, copiar para cá, né? Para que todo mundo lembre. O grau do polinômio associado a essa função depende da ordem da derivada. Então, eu vou criar um polinômio, eu vou criar uma equação característica, mas ela não pode partir do nada. Olha lá, se eu preciso saber qual é o alto valor aqui para esse tipo de função, onde a derivada segunda dessa função mais um lambda vezes a própria função é igual a zero, eu vou criar uma equação característica cujo polinômio associado vai depender dessa ordem da derivada. Então, por exemplo, a derivada de segunda ordem tem um R2 associado. Um R qualquer aí, como pertence ao conjunto do real, um R, uma raiz aí qualquer aí. Então, a derivada segunda é R2. E se eu tenho aqui uma derivada sem grau nenhum, porque então é sem ordem, é como se aqui fosse a zero, né? Eu vou ter uma constante associada. Até aí, isso aqui é regrinha. Eu fui lá no livro da álgebra linear e copiei isso aí. E trouxe para cá. Uma cópia. Então, se é assim, uma função cuja diferencial em grau 2, então, o segundo grau diferencial, mais um lambda multiplicado por essa função, sem nenhuma diferencial, é igual a zero, eu posso associar, então, um polinômio desta ordem aqui. R2, porque aqui é uma de grau 2, mais o próprio lambda. Por quê? Porque aqui era de grau 0, então virou uma constante. Então é o próprio lambda, é uma constante, que é igual a zero. É como se aqui fosse 1, né? Como se aqui fosse 1.
então eu vou ter isso aqui como sendo uma função associada, uma função característica associada, seguindo a regra lá da álgebra linear. Portanto, R, aqui é R2 mais lambda, R é igual a mais ou menos raiz de menos lambda. Opa! Logo na primeira aula que nós tivemos, nosso primeiro encontro, isso aqui vai acabar sendo um número complexo, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Se lambda for menor do que zero, aqui vai ter uma raiz complexa, já estamos olhando ele aqui. Se ele for igual a zero, vai ter duas raízes. Por quê? Porque, na verdade, isso aí é o delta, pessoal. E se ele for maior que zero, vai ter uma raiz real. Então, aqui, mais ou menos raiz de menos lambda, eu posso dizer que é a mesma coisa que mais ou menos raiz de delta. O nosso delta, que nós conhecemos lá, né? Então, conforme o delta, vai ocorrer um modelo de solução. Vamos fazer aqui, então, primeiro, ó. Aqui, ó. Vamos fazer o delta maior que zero. Vamos fazer de conta que o delta é maior que zero. Vamos olhar o delta maior que zero. Nós estamos atrás do quê? De uma solução não trivial. Porque solução trivial vai dar tudo zero. Por isso que lá em cima, quando eu escrevi isso aqui é uma função uma solução trivial, falei, opa, será que eles estão lembrando disso? Então vamos aqui. Vamos ver o que é a solução trivial. Ó. Quando o delta for maior que zero, nós vamos ter raízes reais, porque toda vez que eu tenho delta maior que zero, eu tenho raízes reais. Logo, a solução é na forma exponencial. Ah, aí eu tive que correr lá no cálculo 1, 2 e 3. Vamos ver como é que é isso aí? E se mais ou menos raiz de delta é igual a mais ou menos raiz de menos lambda, e também a y no grau 2 mais lambda de y no grau 0, que é a própria y, função y é igual a 0, e mais y, que é a função y de 0 é igual a 0, e a função y em π é igual a 0, pegando tudo isso aqui, e como nós sabemos que a solução para delta igual a 0 vai ser uma solução na forma exponencial nesse caso, então a solução vai ficar y de x, isso aqui está vindo lá do cálculo 1, tá? É quando os senhores queriam saber qual era a função, sabendo delta, né? Sabia o comportamento do delta, e queriam saber qual era a função de x. Simples, vai ser simples essa aqui. Porque eu coloco como sendo uma função desse tipo. Constante 1 multiplicado pela exponencial de raiz de delta multiplicado por x, mais uma constante 2, multiplicando um exponencial menos raiz de delta x. Isso aqui está vindo lá do cálculo 1, porque eu quero descobrir qual é y de x. Não sei qual é, só sei o comportamento do delta. Portanto, eu vou substituir, aqui, ó, vou substituir mais ou menos raiz de delta por mais ou menos raiz de menos lambda, e vou ficar, ó, só estou fazendo isso, pessoal, estou substituindo só aqui dentro, ó, mais nada. Estou substituindo o delta por menos lambda, e reescrevi, né? Aplicando condição de contorno. Que condição de contorno é essa? Para y igual a 0, eu vou ter 0. E para y igual a π, também vai ser 0. Vamos fazer para y igual a 0? Para y igual a 0, eu vou ter quem? Vou ter que multiplicar x, né? Porque não é y com relação a x, não é y de x. É y de x aqui, ó, pessoal. Y de x. Se y de 0, então x quanto é? 0. Ó. Vou pegar o 0, substituir aqui, substituir aqui. Quando eu substituo tanto 0 aqui quanto 0 aqui, o que vai virar aqui? E elevado a 0. E aqui, E elevado a 0. Quanto é E elevado a 0 dos dois lados? 1. Então, eu vou ter que y de 0 é igual a C1 mais C2. Mas eu também sei que y de 0 é igual a 0. Portanto,
C1 mais C2 igual a zero. Logo, C1 é igual a menos C2. Pronto, cheguei na primeira, a partir da primeira condição de contorno, cheguei aqui numa equação. Então, eu vou aplicar isso que eu cheguei à conclusão aqui, que C1 tem que ser igual a menos C2, para a segunda condição de contorno. Pronto. Na segunda condição de contorno, eu faço a mesma coisa. Quando eu tenho só o comportamento do delta, mas não sei qual é a função, eu parto para uma solução exponencial, que é essa aqui. É lá do cálculo 1. Regrinha, regrinha. E como C1 é igual a menos C2, que nós acabamos de ver, então eu já posso substituir aqui, ó, C2 por menos C1. Então vai ficar o quê? Substituindo o delta por menos lambda e substituindo C2 igual a menos C1. Quanto que fica? Vai ficar esta função aqui como sendo y de π é igual a C1 vezes E raiz de menos lambda vezes π, substituir no lugar do x, né, pessoal? Substituir no lugar professor. do x. Pode falar. Pode falar. Alguém está falando. Professor, ficou tudo borrado aqui na imagem, não deu para ver direito. Vamos ver. O Jean que está falando. Gustavo, pode ajudar o Jean? Como é que está a sua imagem aí? Ou o William? Normal, né? Normal. Jean, eventualmente isso pode ocorrer mesmo. Às vezes fica preto por causa do descanso de tela e às vezes fica borrado por conta de banda de streaming na internet, né? Mas não se preocupe, se o áudio está chegando, fique tranquilo, porque isso aqui está sendo gravado. E depois você vai ver o vídeo. Você pode ir direto nesse ponto e aí ver exatamente o que nós estamos vendo. Ou, daqui a pouco, o streaming, seu streaming volta ao normal e daí ficamos na mesma página, né? Mas, de qualquer forma, isso aqui está em vídeo já. Fique tranquilo, tá? Tá bom, então, professor. Vamos em frente. Então, eu estou substituindo π no lugar de x e estou substituindo menos lambda no lugar do delta. E fiz uma terceira substituição. Substituir no lugar de C2, eu substituí menos C1, porque se C1 é igual a menos C2, C2 é igual a menos C1, né? Com isso, eu vou isolar C1, isolo C1 e mantenho aqui os exponenciais. Agora, para um pouco para pensar. Se essa expressão aqui tem que ser zero, porque está no final, né? Y de x é igual a zero, então y de π também é igual a zero, está lá na condição de contorno. Se essa expressão ela tem que ser zero, e como estamos olhando aqui, que aqui é uma subtração de exponenciais, e olha o detalhezinho aqui, é uma subtração de exponenciais com expoentes diferentes. Quando eu tenho exponenciais distintas, porque elas têm expoentes diferentes, elas nunca se anulam. Pode colocar aqui o lambda diferente de zero que os senhores quiserem, que não vai se anular, né? Então, se ela não se anulam, essa parte aqui não vai ser zero. Se ela não se anula e essa parte aqui na função tem que ser zero, então quem que sobrou para ser zero? Sobrou para ser 1. Então, pessoal, quando eu analiso delta, porque aqui eu estou analisando essa condição, delta maior que zero. Estou analisando a condição, delta maior que zero. Quando eu analiso delta maior que zero, C1 e C2 tem que ser zero. Se C1 e C2 tem que ser zero, é uma solução trivial. Não me interessa, porque solução trivial, y de x é igual a zero. Essa não me interessa. Eu quero a solução não trivial para levar lá para a função, para levar o lambda lá. Então, tá bom. Vamos para o modelo de delta igual a zero para saber se aqui nós temos mais sorte e não dá uma solução trivial. Muito bem.
A solução para delta igual a zero, lá também, trago lá do cálculo 1, e eu não sei a função y de x, mas eu sei o comportamento do delta, que é igual a zero. Vai ser uma função desse tipo aqui, ó. Não misturei com C1, C2, tá? Tive o cuidado aqui para falar C3, C4, para mostrar que são outras constantes. Vai ser do tipo C3 mais C4 vezes x, essa soma, C3 mais C4x, vezes E alfa elevado a alfa x. Sendo que o alfa aqui, ó, sendo que o alfa é R para delta igual a zero. Está lá, tabelado lá. Sendo que R é igual a mais ou menos raiz de menos lambda, que é igual a mais ou menos raiz de delta. Isso eu estou trazendo ali do começo, né? Sendo que a condição de contorno continua a mesma. Y de zero tem que ser zero e y de π é igual a zero. Isso aqui está me cheirando que vai dar também uma solução trivial. Não só está cheirando, porque eu já passei por ela, já vi que também é uma trivial, mas logo de cara já dava para ver. Porque se delta é igual a zero, R também é igual a zero e alfa é igual a zero. Todo mundo aqui é zero. E aí, como a solução do tipo tem que ser y de x igual a c, é a multiplicação de C3 mais C4x multiplicado pela exponencial de alfa x. E se todo mundo aqui acaba sendo zero, principalmente o alfa, né? Então aqui vai ficar R0 e vai ser 1. Quando eu multiplicar esta igualdade por 1, eu vou ter que C3 mais C4x vai ser igual a YX. Espera aí, mas como é que eu consigo fazer y igual a zero? Y de x igual a zero. Vamos substituir, então, pelas duas condições de contorno. Primeiro, vamos para y de zero, que tem que dar zero. Nós sabemos. Substituo x por zero e vou chegar em C3 mais C4 vezes zero igual a zero. Horas, pessoal. Lembra que está parecendo que vai cair numa trivial. Com certeza que vai, porque ó, na primeira parte, C3 já deu zero. Então, C3 é igual a zero. Mas vamos, então, para a segunda condição de contorno, que é y de π, que vai ser C3 mais C4 vezes π, também tem que dar zero. Mas se o C3 já teve que ser zero em y igual a zero, então C4 vezes π igual a zero. Π não é igual a zero. Π é diferente de zero. Então, a única forma disso aqui se satisfazer vai ser sendo C4 igual a zero. Opa, trivial de novo. As duas constantes que eu encontrei para esse comportamento de delta, que agora delta é igual a zero, também são zero. Então, nas condições de contorno que estão aqui, pessoal, porque se vocês colocarem outras condições de contorno para outro exercício, pode ser que não seja isso, né? Se vocês colocam que y de zero é igual a 1, já mudou. Se vocês colocam que y de π é igual a menos 1, já mudou, né? E quando eu fiz isso, quando eu falei isso, eu já transformei aqui na minha cabeça de cosseno para seno no final. Sabe por quê? Quem que é 1 quando y é igual a zero? E quem que é menos 1 quando vocês têm por exemplo, para 3π sobre 2? É o seno. Então, e quem é zero tanto em zero quanto em π? É o cosseno. Então, aqui, nesse caso, deu trivial aqui também, porque nós estamos numa função onde y de zero é igual a zero e y de π é igual a zero. Vamos em frente. Agora, vamos testar a última. Já deu trivial para delta maior que zero e trivial para delta igual a zero. Não me interessa. Eu quero lambda
Eu quero um valor aqui para esse lambda, para levar para aquela, por exemplo, para outra modelagem que eu tenha que fazer. Então, eu quero a solução não trivial, que está tudo tabelado, né? Por isso que lá em cima eu falei, não, aqui eu já peguei de uma tabela, né? Mas aqui eu estou chegando no cálculo mesmo, que os senhores já devem ter feito aí, como já foi comentado lá no primeiro semestre. Mas vamos lá. Para delta menor que zero, já sei, R é igual a mais ou menos raiz de menos lambda, que nós vimos lá em cima, que é igual a mais ou menos raiz de delta. Eu tenho as duas condições de contorno, mantenho elas, porque é nelas que eu vou fazer o teste. Y no ponto zero igual a zero, e Y no ponto π igual a zero. Muito bem. R é igual a raiz de delta multiplicado por I. Ué, mas de onde que saiu isso aí? Pessoal, lá de cima eu não precisava fazer isso, porque delta uma hora foi maior que zero e outra hora foi menor que zero, igual a zero. Mas agora, delta é menor do que zero. Quando delta é menor que zero, isso aqui fica válido, né? E aí dá uma raiz complexa. E o que é I quadrado? I quadrado é menos 1, né? E como é uma raiz de um número negativo, é a mesma coisa que eu escrevi dessa forma aqui, né? Eu trouxe, ó, o lambda aqui dentro, ele acaba trocando de sinal, porque não é menos 1 vezes lambda. E o que é menos 1 vezes lambda, raiz de menos 1? O que é raiz de menos 1? É um número imaginário, é I. Então, aqui eu já fiz aquilo que nós fizemos lá na primeira, segunda aula. Eu já trouxe para fora como sendo I, e aqui é o número imaginário, que é a raiz de menos 1, vezes raiz de lambda. Então, por isso que aqui sumiu o lambda. Às vezes as pessoas falam, mas por que aqui era menos lambda e agora está mais lambda? Porque aqui é a mesma coisa que raiz de menos 1. Raiz de menos 1 vezes raiz de lambda. É a mesma coisa que raiz de menos lambda. Então, tá bom. Isso aí os senhores acho que provavelmente não tinham dúvidas. A solução geral nesse caso, vai ser dada por R igual a 1 alfa mais ou menos beta I, né? Um número real com um número imaginário com uma parte real, né? Isso aí nós já sabemos por quê. Porque é um número imaginário. E a função que nos remete lá do cálculo 1, a função característica para um delta menor do que zero, é um C5, você vê que eu não fiz nem C1, nem C2, nem C3, nem C4, já estou colocando outro aqui para que a gente possa não se confundir, né? Não nos confundirmos. Então, é um C5 vezes a exponencial de alfa x vezes cosseno de beta x, mais C6 vezes a exponencial de um alfa x seno de beta x. Essa é a função genérica para um y de x que tenha uma raiz com um delta menor do que zero. Trouxe lá, eu copiei e colei lá do cálculo 1. Tá bom, essa é a função. Vamos substituir então o alfa pelo zero e o beta pelo raiz de delta. Ué, mas por que o alfa está zero? Porque, gente, o R é só mais ou menos raiz de menos delta. Então, não tem aqui uma constante, não tem um número, é um imaginário puro. Lembra do imaginário puro? Então, é imaginário puro. Então, alfa é igual a zero e beta é igual a raiz de delta. Vamos substituindo, ó, esse aqui, ó, esse vai embora, porque se o alfa aqui vira zero e se o alfa aqui vira zero, facilitou nossa vida. Esse aqui vira 1 e esse aqui vira 1. Pronto. Agora nós já estamos chegando lá. Esse aqui virou 1 e esse aqui virou 1. Então, o que sobra? Eu não substituí o beta por raiz de delta, por ser ficou com cosseno de raiz de delta x mais C
de delta multiplicado por x, igual a zero. Então, esse aqui vai ser a nossa equação y de x. Ela tem esse jeitão. Esse y de x tem esse jeitão para um imaginário puro, que é o nosso caso. Uma vez que eu cheguei nesse jeitão aqui, né? Agora, o que eu faço? Coloco as condições de contorno e vejo o que dá. Vamos ver para y de zero, que eu sei que tem que ser igual a zero. Olha lá, dá o começo, y de zero tem que ser igual a zero. Vou substituir quem, pessoal? Vou substituir o x. Ó. Por quê? Pelo zero. Então, vai ficar cosseno de raiz de lambda vezes zero, que vai ser cosseno de zero. Opa, cosseno de zero, os senhores já sabem quanto é. Mais C6 seno de zero. Opa, seno de zero, os senhores também sabem quanto é. Seno de zero é zero. Então, seno de zero é zero. E seno e cosseno de zero, os senhores também sabem que é de 1. É 1, né? Cosseno de zero é 1, cosseno de 2π é 1, cosseno de 4π é 1. E o cosseno de π de 3π, ou seja, ímpar, é menos 1. Então, aqui, os senhores têm que vai ficar que C5, que é o que sobrou, é igual a zero. Opa! Então, C5 deu zero. C5 deu zero. Será que está cheirando aqui também dar uma solução não trivial? Vamos lá. Y de π vai ficar C5 vezes cosseno de raiz de lambda π, porque eu substituo x por π, mais 6 seno de raiz de lambda π igual a zero. C5 é igual a zero. Então, esse aqui já se foi, né? E seno de raiz de lambda π, quanto que vai dar? Esse vai ter que ser zero. Vamos partir dessa premissa. Para que C6 vezes isso dê zero, eu vou testar o seno de raiz de lambda π igual a zero. O seno será zero quando? Sempre aqui, ó. O seno vai ser zero quando for múltiplo de π. Ou seja, nesse ponto o seno é zero, nesse ponto o seno é zero. Nesse ponto o seno é zero, nesse aqui é zero. Ou seja, porque o seno está aqui, ó. O seno está aqui. Quem não é zero nesses pontos é o cosseno. Por sua vez, o cosseno é zero, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, né? Mas ele não é zero nesses pontos. Então, o cosseno será zero sempre que for múltiplo de π. Portanto, para que este seno seja zero, este ângulo aqui tem que ser múltiplo de π. Para ser qualquer coisa múltiplo de π, é a mesma coisa que eu dizer que raiz de delta vezes π é igual a múltiplo de π, é igual a nπ. Então, esse ângulo aqui de dentro tem que ser múltiplo de π. Então, o ângulo de dentro tem que ser nπ. Portanto, raiz de lambda é n. Por fim, nas condições de contorno para este exercício, lambda é igual a n quadrado, vai ser uma solução não trivial. E no exercício anterior, a solução não trivial era por tabela, né, pela equação solução fundamental, que você vai lá, para aquelas condições de contorno que era 0 e L, seria nπ dividido por L ao quadrado. Agora os senhores estão vendo da onde é que sai esse lambda, ou melhor, não é que agora que os senhores estão sabendo, os senhores estão relembrando lá da álgebra linear, da onde que surgiu esse lambda no exercício anterior, né? Quando eu comecei a fazer as substituições. Para um lambda de 0 a L naquelas condições, é esse lambda aqui. Para uma condição de 0 a π, essa é exatamente, desculpa que eu fui lá para baixo já no outro exercício, é igual a n ao quadrado.